estar e estão comigo normalmente 90 ou 100 minutos. Portanto, estou a falar para vocês que vieram porque quiseram e penso eu, não vai chegar nem perto de longe esse tempo todo. Espero que me ouçam com atenção e que tirem algum proveito daquilo que eu vos vou falar. Claro, quando estou a dizer que estou habituado a falar para pessoas que não querem estar ali, e estou 50 minutos, aulas de matemática, não é? Infelizmente, a maior parte das vezes não querem estar e muitas vezes não tiram grande proveito. Mas aqui é fulcral aquilo que vamos falar, aqui é essencial para a vida de cada um de nós, porque nós não vivemos isolados, precisamos de nos relacionar. E hoje à noite eu queria falar sobre o relacionamento, que é o relacionamento mais importante. Mas antes disso, quero falar rapidamente sobre relacionamentos saudáveis versus relacionamentos tóxicos. Certamente já ouviram falar de relacionamentos tóxicos e, por vezes, não paramos para pensar se certa relação que nós estamos a ter é tóxica ou não. Porque pode ser. E, por vezes, as pessoas estão presas nas relações tóxicas e não se apercebem. É preciso alguém de fora ajudá-las a compreender a situação em questão. Ou, mais tarde, olhando para trás, percebem que eu estava numa relação tóxica. A relação tóxica é marcada por uma comunicação inexistente ou agressiva, doentia, violência verbal ou física, por vezes há controle excessivo, por exemplo, porque é que vestes isto? Não podes vestir aquilo, porque é que estás com aquela pessoa? Isso são sinais de relacionamentos que não são saudáveis, são relacionamentos tóxicos. Ciúmes, manipulação emocional ou psicológica, por exemplo, já ouviram certamente esta expressão. Espero que nunca vos tenham dito a vocês, atenção. Se tu me amasses verdadeiramente, fazias isto ou fazias aquilo. Isso é um comportamento tóxico. Desrespeito por limites, não respeitar a privacidade da outra pessoa, por exemplo, vasculhar o telemóvel da outra pessoa, isso é tóxico. Expectativas irrealistas, ou seja, uma pessoa que espera da outra algo que ela não vai dar. Isso também é um comportamento de risco, um comportamento de uma relação tóxica. Por vezes também há pessoas que nestas relações comunicam a outra, aproveitam qualquer oportunidade para fazer com que a outra pessoa se sinta mal. E eu não estou a falar sobre relacionamentos de namoro, porque eu estava aqui a pensar há bocadinho, e já pensei há mais tempo, quando se fala de relacionamentos, pensa-se logo em quê? Aquilo que já no meu tempo, todos os anos no acampamento, havia sempre um dia que a mesa redonda era namoro. Era sempre, era certinho. Mas não é só no namoro que isto pode acontecer em outro tipo de relacionamentos. Alguns tipos de relacionamentos tóxicos. O stalking, já ouviram falar de stalking, certamente, alguém que persegue outra pessoa e anda sempre a ver onde é que ela anda, e é mesmo bastante crítico. Assédio sexual, o bullying, o mobbing, que é mais no contexto de trabalho, fazer alguém que se sinta mal, se sinta mais naquele sentido. E temos de ter cuidado se nós, por vezes, não nos podemos identificar de um lado ou do outro nestas questões que eu estou a falar. Fazer com que alguém se sinta mal, esperar da outra pessoa algo que ela não está disposta a dar. Mas relacionamentos saudáveis. O que é que deve caracterizar um relacionamento saudável? Comunicação respeitosa e aberta. Falarmos francamente. Termos a vontade com outra pessoa para falar sem medo da forma como ela vai reagir. Eu já tive situações que agora, olhando para trás, eu penso que eu não estava à vontade para me abrir totalmente com aquela pessoa. Não estou a falar de namoro, não estou a falar de concorrência até. Não estava à vontade para falar com aquela pessoa. Um relacionamento saudável deve haver apoio emocional mútuo, confiança mútua, não é ciúmes, é confiar na outra pessoa. Respeito e cooperação. Espaço para a individualidade. Por exemplo, no namoro, continua a ser com as pessoas diferentes. Há
tem de haver espaço para o que uma pessoa faz e para o que outra pessoa faz. Não tem de ser sempre feito tudo em conjunto. E por vezes há pessoas que idealizam o seu parceiro, criam uma ideia do seu parceiro e depois querem moldá-lo àquilo que ele quer que seja. E a individualidade da outra pessoa acaba por se esvaziar. E a outra pessoa acaba por se comportar da maneira que o outro espera. E não como ela mesma é. Deve haver procurar discutir e resolver os problemas, partilhar responsabilidades. A responsabilidade não pode ser só de uns lados, promover o bem-estar do outro. E este tipo de relacionamentos saudáveis, onde é que nós vemos? A amizade, relação entre irmãos, relação entre pais e filhos, no namoro, no casamento, mas acima de tudo, a relação por excelência é a relação com Deus. Porque se não houver uma boa relação com Deus, tudo o resto vai ser muito difícil, muito mais difícil. Mas sabe uma coisa? Por vezes há pessoas que se permanecem em relações tóxicas. Parece que não conseguem abrir mão daquilo. E há várias razões. Algumas não aceitam o estado em questão. E como se costuma dizer, o primeiro passo para sair de um problema é reconhecer que se tem um problema. Nós já vamos ver muito sobre isso. Por vezes há pessoas que permanecem em relações tóxicas porque têm medo da forma como o outro vai reagir. Ou medo de como é que as outras pessoas à volta vão reagir. Tipo, eu sempre te avisei que aquilo não era uma boa pessoa para ti. As pessoas às vezes têm medo de sair. Dependência emocional, porque já estão muito ligadas àquela pessoa. E depois para que custa sair. Dependência financeira. Hoje em dia já não acontece tanto, mas no tempo dos nossos avós, ainda hoje acontece, mas não tanto. O homem trabalhava, a mulher não trabalhava, o homem fazia tudo e mais alguma coisa, tratava mal, tinha outras mulheres, e as mulheres tinham de fazer, tinham de aguentar, porque estavam dependentes financeiramente. E há sempre aquele grande problema. Ele vai mudar. Ele vai mudar. Quando casamos, ele vai deixar de ser assim. Quando tivermos um filho, ele vai deixar de ser assim. E nós vemos quase todas as semanas. Há um caso de um relacionamento tóxico que resulta numa mulher agredida, numa mulher assassinada. Tudo isto vem de relacionamentos tóxicos. E há manipulação também. A pessoa tóxica na relação manipula a outra, não a deixando de fazer, mantendo-a ali presa. Como é que podemos ter uma relação? Tudo isto vai ser importante para nós para seguir. Passos para ser uma relação tóxica: reconhecer o problema, conversar com amigos, procurar ajuda de amigos, estabelecer limites, dizer, não, isto não pode ser, acabou. Preparar-se financeiramente, por vezes é preciso uma pessoa ter um plano de saída em termos financeiros, procurar ajuda profissional, definir um plano de saída, como é que eu vou sair desta relação, ser firme na decisão, não é, olha, acabou e depois a outra pessoa, eu vou mudar. Já vimos isso muitas vezes acontecer, infelizmente. E depois é preciso envolver-nos, a pessoa deve envolver-se em atividades positivas, algo que lhe faça bem. E nós vemos, infelizmente, há relacionamentos que não correm bem e após uma separação parece que a pessoa muda por completo. Porquê? Porque estava ali tolhida na sua personalidade. Não conseguia viver a sua vida, estava presa àquela pessoa. Ora bem, então há relações que realmente não valem a pena. Relacionamentos tóxicos, que são doentios, que fazem mal mesmo. E todos nós queremos uma relação duradoura. Uma relação que dure para sempre. Quem não quer uma relação, principalmente na questão afetiva, uma relação que dure para sempre? Relações que acabam, duram algum tempo, isso nós já vemos muitas. E nós queremos uma relação que dure para sempre. Eu em tempos até encomendei uma t-shirt, queria
cristã, diz assim, na parte da frente: Would you like a relationship that will last forever? Queres uma relação que dure para sempre? Parece assim um bocadinho uma frase bem gata, não é? Desculpa lá a expressão, parece assim. Se calhar era essa. E depois atrás dizia assim: Choose Christ, escolhe Cristo. E depois tinha um versículo por baixo. É daqueles que provoca uma mensagem que provoca na frente, na parte da frente, depois atrás uma mensagem evangelística. Como é que eu posso ter uma relação com Deus? Primeira coisa importante para podermos ter uma relação com Deus, que é a relação mais importante que nós podemos ter e que vai impactar em todas as outras, é reconhecer primeiramente que estás preso num relacionamento tóxico. Não temos tempo para ler as passagens todas. Romanos 3,23 diz: todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Temos um relacionamento tóxico com o pecado. João 8,34 diz: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Temos uma relação tóxica. Mas, como eu disse há pouco, primeiramente temos de reconhecer que estamos numa relação tóxica para depois conseguir sair. E Romanos 6,16, tens aí 24? Tenho. Não sabeis vós que quem vos apresentardes por servos para lhe obedeceres, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Exatamente. Ou seja, somos servos do pecado, escravos do pecado. Isso não nos está a fazer bem. Temos de largar. Então, e temos de compreender que esse relacionamento, em última análise, vai acabar por nos destruir. Romanos 6,23 diz: o salário do pecado é a morte. O pecado leva à morte. João 3,36 diz que aquele que crê no Filho tem a vida, mas aquele que não crê, a ira de Deus será condenado e a ira de Deus sobre ele permanece. E diz também, Tessalonicenses 1, 8 e 9, que Deus virá e tomará vingança sobre aqueles que desobedecem, não obedecem ao Evangelho de Cristo. Ou seja, é muito mal para quem insiste neste relacionamento tóxico. E Apocalipse 20:15 diz que todo aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Então, primeiro é necessário perceber que estamos presos num relacionamento tóxico e que esse relacionamento vai acabar por nos destruir. E as más notícias são de novo. É que ninguém consegue sair desse relacionamento por si mesmo. Não consegue sair por si mesmo. Isaías 1,6 e 64,6 diz que no homem não há nada que se aproveite. Desde a ponta dos cabelos até à ponta do pé, não há nada que se aproveite. Mesmo o melhor das obras que possa fazer é como tratos de imundícia, algo nojento. Romanos 3,20, tens mais Romanos 3,20. Se alguém chegar lá mais depressa, Romanos 3,20. 3,20. Nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Ou seja, ninguém será justificado por si mesmo por aquilo que faz. Tito 3,5 também diz que não pelas obras de justiça que tivessem feito. Não podemos fazer nada. E Efésios 2,29 diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, não há nada que nós possamos fazer por nós mesmos para sairmos deste relacionamento. Então, qual é o meio? É Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Senhor. E diz também em Romanos 3,24 que somos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. É através dele. Isto é mais complicado do que aquilo que nós conseguimos resolver. E Deus prova o seu amor para connosco em Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós pecadores. E Jesus Cristo veio ao mundo, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Ou seja, é Ele o único meio. É a tal ajuda externa e do que nós precisamos para sair deste relacionamento. E agora,
deixamos, e não é dar um tempo ao pecado, é acabar mesmo. E aceitar a salvação que Deus oferece por meio do Senhor Jesus Cristo. Esta é a única maneira de nós agora podemos passar para uma nova relação. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que não crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E João 12 diz que a todos quantos receberam, lhes deu poder de serem feitos filhos de Deus. É uma nova relação. E agora, várias passagens dizem que agora nós somos paz com Deus, que agora somos justificados pela fé. Portanto, temos uma nova relação. E é esta relação que nós devemos ter. Mas é uma relação que depois também deve ser trabalhada. Não que nós possamos fazer algo para a salvação, mas sim, agora que somos salvos, aqueles que são salvos, aqueles que são do Senhor, investir na relação. Agora, a questão que eu quero colocar é esta. Será que eu tenho mesmo uma relação com Deus? Ou penso que tenho uma relação com Deus? Será que eu o conheço verdadeiramente? E como é que eu o conheço? Porque muitas vezes perguntarem lá fora, tu conheces Deus? Ou quando falam de Deus, quando o humano comum, que não conhece a palavra de Deus, fala de Deus, não está a falar do mesmo Deus, não está a falar do Deus da Bíblia. Está a falar de outro Deus qualquer. Um Deus que aceita tudo, aceita todos os estilos de vida. Um Deus que não julga, um Deus que não condena. Um Deus que é apenas, desculpem lá a expressão, é um gajo correio que nos dá coisas fixes. Essa é a ideia que alguns têm de Deus. E quando ele não faz assim, olha, Deus não existe. Essa é a ideia que muitos têm. Alguns que criam Deus à sua imagem e à sua semelhança. Não fazem um ídolo, mas é quase como se fizessem um ídolo, e dizem, olha, este Deus é espetacular. Deus vai fazer isto por mim, Deus vai abençoar os meus planos. Esta é a ideia que alguns têm. Ou seja, há pessoas que pensam que têm uma relação com Deus, mas não conhecem Deus. Não conhecem mesmo. Eu tinha aqui uma apresentação para mostrar e é curioso que há um filme, não sei se viram, que é, acho que em português não sei como é que se chama, mas é One Hour Photo. É um filme já vai com alguns 20 anos, no tempo em que as máquinas fotográficas deixaram de ter o uso que tinham, agora toda a gente tem fotografias com o telemóvel, mas houve tempos, não sei se sabiam, em que havia máquinas fotográficas e levava-se a uma loja para revelar fotografias. E demorava-se, no meu tempo demorava-se dias mesmo, não era logo na hora. Então havia um senhor, o filme chama-se One Hour Photo, que é com o Robin Williams. E ele revelava fotografias. E houve uma família, que era mulher, marido e filhos, e ele afeiçoou-se daquela família. Ele revelava as fotografias, parecia que até estava a acompanhar a vida daquela família. Via as fotografias, e depois até metia conversa às vezes com a senhora que ia lá revelar as fotografias, e ela começou a achar um pouco estranho. Ela percebia que ele estava a saber da vida deles mais do que ela os sabia. Então ele tornou-se um stalker, alguém que perseguia, porque ele pensava que fazia parte daquela família. Criou na ideia dele, na cabeça dele, a ideia de que pertence àquela família. Mas não. Depois é um filme. É um thriller, portanto, o filme, a ideia está muito giro. E então, isto para vos dizer que há pessoas que pensam que conhecem Deus, mas não o conhecem verdadeiramente. E no tempo do Senhor Jesus Cristo havia alguns que diziam que conheciam o Senhor. E ele teve-lhes dizer: nunca vos conheci. Diz ele em Mateus 7,23. Né? Ele diz a alguns que dizem: Senhor, mas nós fizemos isto, fizemos aquilo por ti, em teu nome. Ele diz: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Porque aqui o essencial não é nós dizermos que conhecemos Deus, mas sim Ele conheceu-nos. Porque dizer que eu conheço Deus
fácil dizer. Agora, Deus dizer, olha, eu conheço, faz toda a diferença. Só uma pequena ilustração. Imaginem que eu um dia vou ali a Lisboa, no domingo à tarde, quando for embora, passo ali em Lisboa, junto ao Palácio de Belém, e digo, olha, eu queria falar com o Presidente, o Sr. Presidente Marcelo. E eles, o que é que eles vão dizer? Não vou entrar, não tem marcação, tem alguma. Não vemos aqui nada na agenda do Presidente, ele não pode, ele está ali dentro a tirar umas selfies, como as pessoas viram ali. Não pode ser, isto não é assim. Mas eu conheço o Presidente, eu sei. Toda a gente conhece. Mas imagina que passou aqui minha. Estava lá no jardim do palácio, apareceu o Presidente. Quer dizer, Daniel, olha, tu estás aqui, anda cá, deixa entrar, não há problema nenhum. Eu conheço, pode entrar, faz toda a diferença. E em relação a Deus, nós podemos dizer que até o conhecemos, mas o essencial, o importante, o fulcral nas nossas vidas é que Ele nos conheça. O salmista dizia, Senhor, Tu me conheces. E há aqui uma passagem em Isaías 43, tens aí 43:1, Isaías 43:1, diz, eu te tomei pela mão, eu te remi, deixa só ver. Queres 43:1? Sim. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temais porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Isso faz toda a diferença. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Isto é completamente diferente de eu conheço. Ele conhecer-nos faz toda a diferença. Alguns podem dizer, olha, mas Deus, segundo aquelas características que estavas a dizer, alguns vão dizer que Deus é tóxico na relação. A maneira como ele fala é esquisita. Eu não percebo nada do que ele diz. Ele manipula. Ele quer mandar na minha vida. E às vezes o que ele fala é duro. E às vezes também é violento comigo do ponto de vista físico. Há coisas que vêm à minha vida e ele está a ser mau para mim. E ele espera de mim coisas que eu não consigo fazer. É muito ciumento. Controla excessivamente a minha vida. Quer dizer, o que é que eu posso vestir, o que é que não posso vestir. Já não me deixa ser eu mesmo. Pode alguns pensar assim. Mas só, quando alguém pensa assim, pode acontecer uma de duas coisas, na minha opinião. Ou não compreendemos verdadeiramente o que é ter uma relação com Deus, ou estas coisas que às vezes acontecem não partem de Deus, mas por vezes, para vergonha minha, dos próprios crentes. É que querem controlar a vida dos outros. Deus não é tóxico na relação, não é? Deus é, e acho que perceber a expressão, Deus é o amante perfeito. Não amante no mau sentido. É aquela pessoa que ama de uma forma perfeita. Nós podemos não compreender, não, o amor de Deus, porque o amor de Deus às vezes aleija. Já vamos ver algumas pessoas que, por vezes, não compreendem bem o amor de Deus. Eu só dizer, Deus não é tóxico. Por vezes, a forma como alguns crentes interpretam o que Deus quer para as nossas vidas é que podem ter alguns elementos de toxicidade em relação ao outro. Mas sabem quem é que muitas vezes é tóxico na relação? Sou eu. Porque desvalorizo a relação. Tomei por garantido. Isto agora já está do lado de cá, portanto, como aqueles que casam e depois começam a engordar. Então eram solteiros, andavam ali assim, tudo direitinho, mas já começaram não tanta atenção à outra pessoa, relaxa, não é? Mas podemos ser nós a fazer isso na relação com Deus. Há uma passagem que eu vou pedir que vocês vejam. Em Malaquias é um livro que quase ninguém lê, está ali perdido no final do. É fácil dar com ele. Se chegarem a Deus é só dar um bocadinho, mas é
é um livro muito pequeno. E no capítulo 1, o profeta está a dar na cabeça àquela gente porque eles estavam a brincar com coisas do céu, estavam a brincar com Deus, estavam a desvalorizar Deus. E a dada altura, ele diz assim: estavam a falar dos sacrifícios de animais que eles faziam. E ele dizia assim: por quando trazeis animal cego para sacrificares, não faz mal. E quando ofereceis um coxo ou um enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-o ao teu príncipe. Terá ele agrado em ti ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Experimenta. Experimentem. Dedicarem-se no vosso trabalho ou nos vossos estudos como se dedicam à vossa relação com Deus. Estava mal se calhar, não é? Se calhar eu estou a tomar a minha relação com Deus por garantida e relaxo. É para o Senhor, vai, serve. Eu estou a dizer, e provavelmente também tenho falado contra mim, se os crentes se dedicassem no trabalho como se dedicam à igreja, coitadinhos do trabalho e dos estudos, no caso dos estudos. Parece que para Deus fica o animal cego, o animal coxo. Mas se fosse para dar ao príncipe ou à pessoa que estava em uma posição de autoridade sobre ele, não se atrevia àquilo, a dar assim um bem de segunda categoria. Também, por vezes, podemos nós ter uma comunicação com Deus irregular. Oramos quando cai e interesseira, quando estamos apertados a uma situação, aí lembramos de falar com Deus. Imagina o que é ter uma relação com alguém que só quer falar convosco quando precisam. Certamente podem lembrar-se de pessoas assim, que só quando precisam de alguma coisa é que vêm ter convosco. Quando as coisas estão bem, nem se lembram. Mas quando há algum problema financeiro ou outro, aí já se lembram de outra pessoa. E também há outra coisa que podemos fazer. Conhecem o ghosting? O que é ghosting? Que é não ligar nada a outra pessoa. Às vezes as pessoas ficam dias, ou horas, ou semanas sem ter notícias de outra pessoa. E depois ficam preocupadas. E a outra pessoa está tudo na boa. Não passa aquela opinião. Não se consola assim com todas as vezes. Esquece. A relação com ele está em segundo plano. Tem muita coisa para fazer. A manipulação emocional e psicológica. Dizer a Deus: oh Deus, se tu me amasses mesmo, tu davas-me isto que eu quero tanto. E há até uma expressão que devem conhecer, que é o gaslighting. Conhecem o que é gaslighting? Eu explico-vos depois melhor de onde é que isso vem. Que é, basicamente, tentar convencer a outra pessoa de que aquilo que ela está a experimentar não é real. Torná-la maluquinha, por assim dizer, porque já vem um filme, já tem quase 100 anos, de um homem que de propósito baixava a intensidade da luz na casa. Daí o gaslighting, baixava a intensidade da luz. E a mulher dizia assim: pensámos, não, deve ser a tua cabeça, que está a funcionar bem. E a mulher ficou tolinha da cabeça por causa disso. Daí vem a expressão gaslighting. A pessoa tenta negar a realidade, tornando outra pessoa levando à loucura. Mas também há disso. Malaquias 1:2. Eu vos amei, diz o Senhor. Mas vós dizeis: é que nos amaste. Mas parece que é mesmo usar com Deus. Deus diz: eu amo-te. A sério? Como? E depois Deus explica de que forma é que ele tem manifestado o amor dele com o povo de Israel. Ou seja, nós muitas vezes é que vamos ter a parte tóxica na relação. Vamos já tentar terminar. Como é que eu posso alimentar esta relação com Deus? Não com toxicidade. Vamos pensar nas coisas boas. Comunicação saudável. Como é que podemos comunicar saudavelmente com Deus? Orando, lendo a Bíblia.
várias passagens podemos ver sobre isso. Não precisamos, há uma passagem que diz orar sem cessar. Devemos estar sempre cientes de Deus, de quem Deus é e do que fez por nós. Há uma passagem que diz para persistir em ler. É outra passagem que diz para procurar apresentar a Deus como obreiro aprovado. Maneja bem a palavra aprovada. É importante conhecermos bem a palavra de Deus e não é só para acertar nas perguntas do Márcio. Também é importante. Uma dependência saudável. Confia no Senhor do teu coração e não distribui do teu próprio entendimento. Devemos ser gratos a Deus. E adorar, gratidão, louvor, adoração. Devemos ter sempre Deus em consideração naquilo que fazemos. Porque uma coisa terrível, e eu já fiz isso, é tomar decisões e não pensar na outra pessoa. E depois leva na cabeça, não é? Falaste comigo, decidiste isto, e agora, se não fizermos, quem amar sou eu. Mas devemos ter sempre em consideração Deus naquilo que fazemos. Tudo quanto fizeres, por palavras ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus. E devemos ter comunhão com os outros crentes. Devemos procurar ter comunhão com os outros crentes. Há um versículo que eu gosto bastante, Salmo 119, 73. Companheiro sou de todos aqueles que amam a tua palavra. Devemos procurar. Porque a relação com Deus, os tais que dizem que Deus é o Senhor. Não, Deus quer que a relação com Ele depois tenha impacto em bons relacionamentos com os outros. E aqui há uma passagem de Mateus 22 em que Deus diz: amarás o Senhor de todo o teu coração, de todo o teu amarás o Senhor de teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma e todo o teu pensamento. E depois, amarás o próximo como a ti mesmo. Ou seja, o nosso amor a Deus depois deve resultar no amor aos outros. Deus não quer que vivamos iguais, Deus quer que nós vivamos em comunhão, em família. Em Romanos 12 diz que um corpo tem muitos membros. E nós somos muitos, mas somos um só corpo em Cristo. É isto que Deus pretende. E devemos ter noção do seguinte: nós, nesta relação, Deus é parte perfeita. Ele nunca falha. Nós podemos pensar que falha. Mas devemos ter sempre a noção de que Deus nunca falha. E nunca, nem sempre, vamos compreender totalmente o que Ele quer. Não vamos compreender totalmente os seus planos. Deus diz: os meus pensamentos, não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Porque assim como os céus estão mais alto do que a terra, assim os meus pensamentos e os meus caminhos estão mais altos do que os vossos pensamentos e do que os vossos caminhos. Nós nunca vamos chegar à compreensão total das coisas. E por vezes há coisas que nos acontecem que nós não percebemos, mas Deus sabe o porquê. E precisamos de perceber o nosso lugar na relação. Porque muitas relações não correm bem, porque, até no casamento, porque não percebem o lugar de cada um. Não vou dizer o homem está aqui, não vou dizer nada disso. Nem a Bíblia diz isso. Alguns lá está, pegam na Bíblia e querem passar essa ideia. Mas é importante que percebamos o nosso lugar na relação. E o salmista diz: Senhor, quando eu olho para a tua criação, para a obra das tuas mãos, pergunto o quê? Mas quem é o homem para que cuidamos dele? Há aquela história extraordinária de Mefibosete, que quando Davi diz: olha, eu vou fazer bem a ti por amor de Jonatas, teu pai, ele diz: mas quem sou eu para que tu olhares para um pão morto? Como eu? É importante percebermos o nosso lugar na relação. Por isso, eu não gosto nada daquelas expressões que algumas vezes são usadas em pregações, até em livros. Dá uma chance para Jesus. Tu és o ponto fraco de Deus. Deus ama-te tanto e não consegue viver sem ti. Não faz sentido este tipo de expressões. Porque são expressões antibíblicas que parece que querem levar o homem para que o homem pense: olha, Deus até precisa de mim. Se não for
devemos perceber que Ele sabe sempre o que é melhor para nós. E mais cedo ou mais tarde, nós vamos perceber que afinal Ele tinha razão. Rápido. Ló. Deus diz a Ló: sai de Sodoma, corre pela tua vida, escapa para o monte para que não pereças. E o que é que Ló diz? Senhor, muito obrigado, salvaste-me, eu vou já correr para o monte. O que é que ele diz? Alguém sabe o que é que ele diz? Não sabe? Então. O que é que ele diz? Obrigado, Senhor, por me salvares. Eu quero fazer tudo que tu disseres, eu faço. Então vamos lá. Gênesis 19. Vamos lá ver. Só como vocês soubessem, não muito lá. Então o Senhor diz assim: conhecem a história de Sodoma e Gomorra? Deus destruiu-os e mandou 2 anjos para salvar Ló. E diz assim: e aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa por tua vida, não anjo para trás de ti, e dou paz em toda a campina. Escapa lá para o monte para que não pareças. E disse Ló: assim não, Senhor. Eis que agora o teu santo deixar de graça os teus olhos e agradecer a tua misericórdia a mim que fizeste, para guardar a minha alma e vida. Mas não posso escapar do monte, pois tenho medo que me apanhes mal e morra. Está a gozar com Deus. Então Deus foi capaz de tirar de Sodoma, agora ia deixá-lo ir para o monte e morrer lá no monte. Mas por vezes parece que nós agimos assim para com Deus. Deus diz: olha, faz isto, faz aquilo, olha, isto não é bom para ti. E nós: não, Deus, tudo bem, para me salvares, para salvares a minha alma da condenação do inferno, tu és excelente. Agora o resto, deixa-se comigo. E foi o que Ló fez. E Deus até deixou. Também vai lá. Versículo 30. E subiu Ló de Zoar, que é tal sítio quando ele queria ir, e habitou no monte. Ele e as suas 2 filhas com ele, porque também habitar em Zoar. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, vamos chegar à conclusão. Deus disse, e não disse só porque lhe apetece. Tudo o que Deus diz para nós fazermos faz sentido, mesmo que nós não percebamos. As barreiras que Deus coloca, uma vedação, não são prisões. Muitas vezes, o que é que são? São para nos proteger. Porque imagina uma vedação. Uma vedação. Nós, não gosto disto. Por que está aqui a fazer isto? Vou tirar. E afinal, aquilo era uma proteção para nos proteger do precipício. É importante nós percebermos bem o que Deus tem para nós, quem Deus é da relação. E esta relação com Deus vai impactar tudo o resto nas nossas vidas. Se temos uma boa relação com Deus, estamos bem mais perto de ter boas relações, bons relacionamentos com tudo o resto. E agora, várias áreas onde eu vou dizer-vos agora o seguinte: eu tenho uma ideia para amanhã, várias ideias para amanhã. Mas também quero deixar um pouco, depois podemos falar um pouco sobre isso, sobre alguma flexibilidade, porque pode haver um tema ou outro onde vocês gostassem mais de ver abordado. Há um que não escapa. Família pode ser entre irmãos, pode ser pais e filhos, amigos, pensar principalmente nos amigos crentes, mas também nos amigos descrentes, no namoro, no casamento, com os crentes, com a igreja, muito importante o relacionamento com a igreja, na escola, no trabalho, com a política. Qual deve ser a minha relação com a política? Deixem-me dizer uma coisa sobre a política. Não penso, alguns de vocês ainda não votam, mas alguns vão votar pela primeira vez em breve, não é? Alguém vai votar pela primeira vez em breve? Não? Exatamente. Sim. Mas alguns vão votar pela primeira vez nas eleições legislativas e depois nas europeias. Não pensem, há quem diga, o crente não se pode meter na política, é muito mau, não vou por aí. Mas não pensem que todos os partidos são iguais uns aos outros. Não, acho que precisamos fazer um retiro ali na altura do 10 de março, do fim de semana. Ora, uma coisa que eu acho muito importante, que é uma das que eu tenho para falar convosco. Tecnologia
tecnologia e redes sociais. Muito, muito importante. Com o dinheiro, outra também acho muito importante. Com o nosso corpo, o nosso relacionamento com o nosso corpo é saudável e com os descrentes também. Tem aqui vários tópicos, depois posso dar-vos, até este que podia escrever ali, mas não vai dar. Então, resumindo, depois deixo também ao vosso critério, depois podemos ver mais como é que fazemos para agilizar a coisa, mas tenho estes vários temas que gostaria de falar convosco. Há aqui dois que eu queria mesmo falar, que é o namoro e a tecnologia e as redes sociais. Mas também não quero deixar de falar de outros que vocês considerem importantes, portanto há aqui uma certa flexibilidade. Também temos a mesa redonda, não é? Podemos ir falar. Então, família, amigos, namoro, casamento, crentes, escola, igreja, trabalho, política, tecnologia, redes sociais, dinheiro, com o nosso corpo e com os descrentes. E fiquei aquém de duas horas.